Hipertensão arterial é uma doença crônica que cursa com a elevação da tensão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Dentro da pressão da hipertensão arterial, nós temos a crise hipertensiva. Crise hipertensiva seria essa elevação crônica da tensão arterial, mas com níveis acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio. O que significa que se o indivíduo apresenta-se com 185 por 115, acima de 180 por 110, nós já estamos dentro de uma crise hipertensiva. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. É de falar da crise hipertensiva. Dentro da crise hipertensiva, é de falar a urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. Então, dentro deste vídeo, é de explicar o que é emergência hipertensiva, o que é urgência hipertensiva e como é que se identifica uma urgência, como é que se identifica uma emergência. E depois de identificar como é que nós vamos tratar o indivíduo com emergência, tanto o indivíduo com urgência hipertensiva. E depois de efetuarmos o tratamento, imaginemos que é o indivíduo que entra com urgência ou o indivíduo que entra com emergência, vamos efetuar aquele tratamento rápido e depois de tratarmos o paciente, como é que vamos iniciar? Como é que vamos fazer o tratamento para o paciente passar a fazer o tratamento da hipertensão? Porque a hipertensão, nós sabemos que é uma doença crônica. Então, quais são os fármacos? Qual é a terapia que vai ser usada para o tratamento depois de estabilizar seja a urgência, seja a emergência hipertensiva? Então, convido a assistir o vídeo até o final para que possa perceber todos e mais conteúdos que serão apresentados neste vídeo. Convido a inscrever-se, convido a curtir e vamos ouvir. Crise hipertensiva. Elevação crônica da tensão arterial acima de 180 pressão arterial sistólica e acima de 110 pressão arterial diastólica. Então, basicamente, basta que o indivíduo tenha uma tensão arterial acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio, nós já entramos para uma crise hipertensiva. Então, como eu já dizia a priori, dentro da crise hipertensiva nós temos a urgência e temos a emergência hipertensiva. Como identificar se é uma urgência ou uma emergência hipertensiva? Para identificar se estamos perante uma urgência ou emergência hipertensiva, nós temos que fazer o exame físico. Esse exame físico é um exame físico dirigido, porque ele tem como objetivo buscar sinais e sintomas sugestivos à lesão de órgãos-alvos. É claro que no exame físico nós vamos à busca muito mais de sinais, além dos sintomas, mas o paciente já pode apresentar alguns sintomas que nos são sugestivos à lesão dos órgãos-alvos. Então, é muito importante que o clínico conheça quais são os órgãos-alvos da hipertensão arterial. São 5 órgãos-alvos da hipertensão arterial. Já estão aqui ilustrados ou apresentados. Os 5 órgãos-alvos da hipertensão arterial são o cérebro, os olhos, o coração, os rins e os vasos sanguíneos. Então, esses são os 5 órgãos-alvos da hipertensão arterial. Então, no nosso exame físico, temos como objetivo buscar sinais que nos sugerem a lesão desses 5 órgãos-alvos. Mas temos que saber também quais são as patologias que irão advir por conta da hipertensão. Dentro desses órgãos-alvos, quais são as patologias que são causadas por conta da hipertensão arterial? Começando no cérebro, nós vamos encontrar AVC e encefalopatia hipertensiva. Nos olhos, nós vamos encontrar retinopatia hipertensiva. No coração, nós vamos encontrar a síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda, nós sabemos que é composta por angina instável, angina variável e infarto agudo do miocárdio. Então, dentro também do coração, nós podemos ter o caso de uma insuficiência cardíaca, ou essa insuficiência cardíaca que surge por conta da hipertensão arterial. Nós sabemos que a hipertensão arterial é o fator de risco para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Então, dentro dos rins, nós encontramos a lesão renal aguda ou a insuficiência renal aguda. Dentro dos vasos sanguíneos, nós vamos encontrar a anemia hemolítica ou também a microangiopatia. Então, as microangiopatias também se desenvolvem por conta da hipertensão arterial dentro dos vasos. Nos vasos sanguíneos também podemos ter a aterosclerose. Então, esses são os órgãos-alvos e essas são as patologias que advêm por conta da hipertensão dentro desses órgãos-alvos. Então, o nosso exame físico é baseado na busca de sinais que nos são sugestivos ao acometimento desses órgãos-alvos por conta da hipertensão arterial. Então, daqui nós já podemos partir para um outro caminho, que é buscar se estamos dentro da urgência ou estamos perante uma emergência hipertensiva. Se por acaso, depois da avaliação do exame físico, não identificarmos nenhum sinal sugestivo à lesão do órgão-alvo, nós já estamos na urgência.
logo colocamos o paciente na urgência. Mas, se dentro do nosso exame físico nós identificarmos algum sinal sugestivo à lesão do órgão-alvo, nós vamos colocar o paciente na emergência hipertensiva. Então, a base para conhecer se é emergência ou urgência é conhecendo também os sinais sugestivos à lesão de um órgão-alvo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do AVC. O AVC maioritariamente apresenta-se com hemiparesia ou hemiplegia, diminuição da força, diminuição do tônus muscular, e também encontramos alguns distúrbios a nível das pupilas. Podemos encontrar pupilas anisocóricas com midrias à direita ou midrias à esquerda. Então, esses são alguns sinais que nós encontramos dentro de um paciente com AVC, que nos são sugestivos ao diagnóstico de emergência hipertensiva. Então, no diagnóstico desse paciente, quando estivermos a registrar, vamos colocar aí hipertensão arterial ou emergência hipertensiva e vamos colocar AVC. Fica o diagnóstico do paciente. Por nós já identificamos algum sinal sugestivo à lesão do órgão-alvo. Neste caso seria o cérebro, com desenvolvimento de AVC. No coração, por exemplo, podemos ter o caso de desenvolvimento da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca nós usamos os critérios de Framingham. Esses critérios de Framingham nos ajudam a diagnosticar a insuficiência cardíaca. Imaginemos que é um indivíduo que está com dispneia de repouso, ortopneia, dispneia paroxística noturna. Nós já vamos logo para a insuficiência cardíaca. Pode até ter edema dos membros inferiores. Nós vamos logo para a insuficiência cardíaca e colocamos como diagnóstico do paciente emergência hipertensiva. Então, como definição, emergência hipertensiva é a elevação crônica da tensão arterial com lesão dos órgãos-alvos. Então, essa elevação acima de 180 por 110, mas com lesão dos órgãos-alvos. Ao passo que urgência hipertensiva é a elevação crônica da tensão arterial acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio, mas sem lesão de qualquer órgão-alvo. Então, até aqui já percebemos mais ou menos o que é urgência e o que é emergência hipertensiva. Agora, o que é importante é efetuar a conduta desse paciente. Como é que vamos conduzir o paciente? Para conduzir o paciente, nós já estamos na urgência. É de começar falando da urgência hipertensiva. Para conduzir o paciente dentro da urgência hipertensiva, nós devemos saber que existem dois tipos de pacientes. Existe aquele paciente que vem, nós medimos a tensão arterial e encontramos que está acima de 180 por 110, mas o paciente não apresenta cefaleia, não apresenta dor torácica, não apresenta qualquer dor, mas nós medimos e encontramos 180 por 110 milímetros de mercúrio. E o outro paciente é aquele que se apresenta com cefaleia, dor torácica, mas não são sintomas sugestivos à lesão do órgão-alvo, mas ele apresenta cefaleia, apresenta dor torácica. Esse é o outro paciente que nós encontramos dentro da urgência hipertensiva. Nós não diagnosticamos como emergência, mas está na urgência hipertensiva. Então, como conduzir esses dois pacientes? O primeiro paciente, basicamente aquele que não tem nenhum sintoma, não tem nenhum sinal, nós devemos lhe colocar 20 a 30 minutos em repouso. Esses 20 a 30 minutos são muito importantes, porque se o paciente depois de 20 a 30 minutos demonstrar melhoria da sua tensão arterial, nós não vamos fazer nenhuma administração de fármaco. Nós não vamos prescrever nada para o paciente. Nós simplesmente vamos mandar o paciente para casa e volta 7 dias depois para medirmos de novo a sua tensão arterial. Então, é muito importante saber que o paciente que entra sem nenhum sintoma, nós vamos deixar 20 a 30 minutos. Depois desses minutos, vamos medir de novo. Se a tensão arterial tiver tendência a baixar, nós vamos mandar para cá. Mas se o mesmo paciente, depois dos 20 a 30 minutos, tiver a elevar a tensão arterial, daí teremos que avaliar. Por exemplo, se entrou com 180 por 110, deixamos de repouso, ainda continua 180 por 110 ou subiu um bocadinho, uma cifra ou duas cifras tensionais, nós temos que verificar a possibilidade de efetuarmos um tratamento rápido. Esse tratamento rápido visa baixar a tensão arterial. Então, vamos controlar o paciente de forma imediata e vamos ver como o paciente vai melhorar. Depois de efetuarmos a medicação com o fármaco que é de falar aqui nesse vídeo, nós vamos deixar o paciente 20 a 30 minutos a controlarmos se abaixa a tensão arterial ou não baixa. Daí é onde já vamos seguir o paciente ou vermos como é que vamos seguir o paciente. Podemos administrar fármacos ou podemos deixar o paciente ir para casa. Mas se o paciente depois dos 20 a 30 minutos a tensão arterial tiver tendência a baixar, nós vamos mandar para casa, ele volta 7 dias depois para medirmos de novo a sua tensão arterial. O outro paciente que apresenta-se com cefaleia e nós medimos a tensão arterial e encontramos que está com 180 por 110, nós temos que efetuar a medicação rápida. Temos que tratar esse paciente, porque
ele já tem alguns sintomas acompanhados já a elevação da tensão arterial. Apesar desses sintomas não nos levarem à emergência hipertensiva, ele tem alguns sintomas. Está com uma cefaleia, maioritariamente são pacientes que queixam-se de cefaleia occipital, queixam-se de dor a nível dos membros inferiores. Então, são pacientes que apresentam alguns sintomas. Então, nesses pacientes, nós devemos efetuar o tratamento rápido. Dentro desse tratamento rápido, agora já vamos para a conduta como tal. Na urgência hipertensiva, se o paciente tiver sinais e sintomas e nós medimos, encontramos 180 por 110, nós temos que efetuar uma medicação rápida. Nessa medicação rápida, maioritariamente usa-se nifedipina. Maioritariamente, repito, maioritariamente usa-se nifedipina. Mas as literaturas dizem-nos que nós devemos usar ou inibidor da enzima conversora da angiotensina ou bloqueador dos canais de cálcio. Neste caso, nós podemos usar lisinopril ou amlodipina. Então, são os fármacos que são indicados para o tratamento de um indivíduo que apresenta-se com sintomas e com elevação da tensão arterial dentro da urgência hipertensiva. A nifedipina, ela é dada, mas ao administrarmos a nifedipina, corremos o risco de baixar de forma drástica a tensão do paciente. E isso pode não vir a ser benéfico para o próprio paciente. Então, é muito importante prestarmos atenção nessa conduta. De indicação, segundo as literaturas, o indicado é dar-se ou lisinopril, que é o inibidor da enzima conversora da angiotensina, ou amlodipina, que é um bloqueador dos canais de cálcio. Na ausência, também podemos usar beta-bloqueadores ou outros fármacos para o tratamento mas os indicados são lisinopril ou amlodipina, que é um bloqueador dos canais de cálcio. Então, é assim como nós vamos conduzir o paciente, é assim como nós vamos conduzir o paciente com urgência hipertensiva. E depois do paciente baixar a sua tensão arterial, nós vamos iniciar o mesmo paciente. É de falar aqui, depois de falar da emergência hipertensiva, é de falar como iniciar o paciente depois do mesmo ser tratado. Então, consoante a emergência hipertensiva, essa é a conduta que nós devemos efetuar. O paciente que apresenta-se melhoria na sua tensão arterial, nós vamos mandar para casa. Não há necessidade de mantermos na unidade sanitária. E também outra coisa que devemos saber é que na urgência hipertensiva, nós não usamos fármacos endovenosos parenterais, mas nós vamos usar maioritariamente fármacos de administração oral. Porque aqui é um paciente que não evolui para óbito. Mas sim, o que pode acontecer é que ele evolua para a emergência, não evolui para óbito. Então, ainda há alguma coisa que podemos fazer. Em regime ambulatório, não é preciso internamento para esse tipo de paciente. Então, na emergência hipertensiva, nós já encontramos um cenário um bocadinho diferente. Imaginemos um paciente que tem AVC. Nós já estamos na emergência hipertensiva. Nós temos que conduzir esse paciente já em regime hospitalar, em regime de internamento. Então, nós sabemos que em regime de internamento existem algumas condutas prioritárias que devem ser efetuadas no paciente que encontra-se em internamento. Então, se identificou-se AVC, o indivíduo está em emergência hipertensiva, é importante também que se faça algaliação, colocar o paciente em repouso, elevar a cabeceira a 30 graus, colocar algália no paciente se for necessário. Se tiver secreções, devemos aspirar aquelas secreções. Então, são algumas condutas que são prioritárias, são condutas não farmacológicas que são prioritárias para estabilizar a tensão arterial. Porque nós sabemos que só de controlar a diurese, só de colocar algália, é possível que o paciente melhore a sua tensão arterial. Então, são algumas condutas prioritárias. Eu vou te falar aqui da conduta farmacológica. Depois de recebermos o paciente, colocar o paciente em repouso, colocar algália se for necessário, quase é necessário colocar algália, colocar sonda nasogástrica, aspirar secreções se tiver secreções e tratarmos outras causas. Se tiver febre, nós vamos tratar a febre. Outras condutas que não são dirigidas à hipertensão arterial, nós já vamos partir para a administração de antihipertensivos. Dentro desses antihipertensivos, eu hei de falar de 3 que são indicados para o tratamento da emergência hipertensiva. É claro que nas nossas unidades sanitárias, maioritariamente podemos usar ou lisinopril, ou amlodipina, ou propanolol, dependendo do fármaco disponível, mas existem os fármacos padronizados para o tratamento da emergência hipertensiva. Eu hei de falar de 3, mas existem acho que outros 2 fármacos que entram dentro da emergência hipertensiva. Então, o primeiro fármaco é a nitroglicerina. Nitroglicerina deve ser dada em endovenoso. Então, a nitroglicerina é dada em perfusão. Essa perfusão deve ser feita de 5 a 200 microgramas por minuto. Devemos aspirar 5 a 200 microgramas de nitroglicerina
e administramos por minuto. Vamos aumentando 5 microgramas a cada minuto. Então, vamos começar, por exemplo, vamos começar com 5 microgramas naquele minuto. Depois de algum tempo, vamos dar de novo 5 microgramas. Vamos aumentando paulatinamente enquanto controlamos a tensão arterial desse paciente. É o primeiro fármaco que é indicado para o tratamento da emergência hipertensiva. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que na emergência hipertensiva, opta-se por dar fármacos que têm uma ação rápida, mas que não têm uma ação prolongada. Possuem uma ação rápida, mas não possuem uma ação prolongada. Ao passo que na urgência hipertensiva, nós damos medicamentos que não têm ação rápida, mas têm uma ação prolongada. Então, nitroglicerina é um dos fármacos que possui ação rápida, mas não tem ação prolongada. Porque dizem-nos que ao administrar no organismo do paciente, ele leva 1 a 5 minutos para entrar em ação. Então, esses 1 a 5 minutos são importantes porque baixam drasticamente a tensão arterial, evitando o surgimento de complicações. Então, o fármaco dentro do indivíduo leva 3 a 5 minutos ainda em ação. 3 a 5 minutos dentro do indivíduo ainda em ação. Então, é de ação rápida, mas não possui ação prolongada. O segundo fármaco que nós encontramos para o tratamento da emergência hipertensiva é o nitroprussiato de sódio. Sim, o nitroprussiato de sódio é o fármaco mais indicado para o tratamento da emergência hipertensiva. Então, o nitroprussiato de sódio também vai ser dado em perfusão. Essa perfusão nós devemos dar 0,3 a 10 microgramas por minuto, o que significa que nós vamos aspirar 0,3 a 10 microgramas por minuto. Vamos aumentando com o andar do tempo, vamos aumentando 0,5 microgramas por minuto ao decorrer da conduta. Vamos ver se o paciente está a melhorar ou se ainda tem tendência a elevar a tensão arterial, mas vamos aumentando paulatinamente 0,5 microgramas por minuto. Então, o nitroprussiato de sódio é um dos fármacos mais indicados porque ele tem ação imediata. Logo que administra no paciente, ele entra logo em ação. Mas ele não tem ação prolongada. O que nos diz é que ele leva 1 a 2 minutos ainda a agir no organismo do indivíduo. Mas ele possui uma ação imediata. Outro fármaco que nós encontramos para o tratamento da emergência hipertensiva é o labetalol. O labetalol é usado em bolos. Esses bolos nós vamos dar 0,25 a 5 miligramas por quilograma por minuto. Então, o que nós vamos fazer é que teremos que calcular. Nós vamos calcular 0,25, por exemplo, se o paciente tiver um peso de 60, se o paciente estiver a pesar 60, vamos fazer 0,25 vezes 60. E o valor que nós vamos ter vai ser igual ao valor que nós devemos administrar no paciente. O labetalol nós podemos aumentar 2 a 4 miligramas por minuto. Então, é assim que nós vamos dar labetalol em bolo. Esses foram os 3 fármacos de indicação para o tratamento da emergência hipertensiva. Mas o que nós devemos saber é que os fármacos indicados para o tratamento da emergência hipertensiva são os fármacos com ação rápida, mas que não tenham ação prolongada. Na urgência hipertensiva, o que nós vamos dar são fármacos que possuem uma ação prolongada, mas que não tenham ação rápida. Ao passo que, na emergência hipertensiva, nós optamos por dar fármacos de ação rápida, mas que não tenham ação prolongada. Porque imaginemos, eu vou dar um exemplo nos pacientes com AVC. Nos pacientes com AVC podem aparecer com cifras tensionais de 200 por 110, 200 por 115, por 120. Nós devemos efetuar o tratamento do paciente como um paciente na emergência hipertensiva. Mas, por mais que esteja na emergência hipertensiva, nós não devemos baixar muito a sua tensão arterial. Porque ao baixar a tensão arterial desse paciente, nós corremos o risco de fazer com que o paciente agrave o seu quadro. Ao baixarmos muito a sua tensão arterial, nós corremos o risco de agravar o seu quadro. Porque no AVC, nós devemos saber que existe no cérebro uma área de penumbra. Então, se nós baixamos muito a tensão arterial, aumentamos a isquemia a nível da área de penumbra. E isso agrava o quadro clínico do paciente. Então, esses fármacos que nós vamos dar aqui na emergência são fármacos com ação rápida, mas que não possuem uma ação prolongada. Então, agora já tratamos o paciente, um paciente que chegou na urgência, tanto na emergência. Como é que vamos conduzir esse paciente? Como é que vamos mandar o paciente para casa? Quais são os fármacos de eleição para o tratamento do paciente em regime ambulatório? Então, existe atualmente a tripla terapia. Atualmente, já não se usa aquilo de dar um fármaco ou dar 2 fármacos para o tratamento da hipertensão, mas sim dá-se 3 fármacos. Chama-se de tripla terapia.
Nessa tripla terapia, nós usamos 3 fármacos. Nos 3 fármacos, nós podemos usar o inibidor da enzima conversor da angiotensina, o bloqueador dos canais de cálcio, como também podemos associar esses 2 fármacos a um diurético. Então, na tripla terapia, depois de tratarmos o paciente com urgência, seja um paciente com emergência, nós vamos dar a tripla terapia, vamos dar 3 fármacos. Nos IECA, nós podemos usar lisinopril, nos bloqueadores dos canais de cálcio, nós podemos usar amlodipina, e nos diuréticos nós podemos usar furosemida ou hidroclorotiazida. Dependendo da disponibilidade, nós vamos optar por 3 fármacos logo no tratamento do paciente. Logo que terminamos o tratamento do paciente na urgência, como também na emergência. Mas o que nós devemos saber é que existem 2 tipos de paciente. Existe aquele paciente que foi diagnosticado de hipertensão arterial, deram-lhe medicamentos, mas ele não tomava os mesmos medicamentos. Para esse paciente, o que nós devemos fazer é reiniciar o tratamento. Devemos tratar o paciente como um paciente caso novo. Devemos optar pela tripla terapia. Mas, para o paciente que já estava em tratamento e cumpria com o tratamento, o que nós devemos fazer é aumentar as doses dos fármacos que o paciente já vinha fazendo. Mas, se o paciente mesmo assim não demonstrar melhoria, nós vamos adicionar o 3º fármaco. Então, imaginemos que o paciente já estava a fazer lisinopril e amlodipina ou nifedipina, ou seja, outro fármaco diferente, mas para o tratamento da hipertensão arterial. O mesmo desenvolveu urgência ou emergência hipertensiva. Depois do tratamento da urgência ou da emergência, nós devemos aumentar as doses dos fármacos que o paciente já vinha fazendo. Não vamos tratar o paciente como caso novo, como fizemos no outro, mas sim, nesse nós vamos aumentar as doses dos fármacos que o paciente já vinha fazendo. Mas, se for um paciente caso novo, que não sabia do seu diagnóstico de hipertensão arterial, nós vamos dar a tripla terapia, mas em doses baixas. Essa tripla terapia é dada em doses baixas, não devemos começar com doses altas. Então, o que vai acontecer é que cada vez que o paciente aparece queixando-se de não melhorias ou que o paciente não melhora, sua tensão arterial ainda continua elevada, nós vamos aumentar a dose dos fármacos, não vamos adicionar outro fármaco. Naqueles 3 fármacos que nós já estamos a dar ao paciente, o que nós vamos fazer simplesmente é aumentar a dose dos mesmos fármacos. Então, a tripla terapia já foi confirmada, mesmo em Moçambique existem alguns hospitais que já usam essa tripla terapia. Então, é muito indicado usar 3 fármacos além de 2 ou além de 1 fármaco. Registra-se mais melhorias usando 3 fármacos além de 2 ou além de 1 fármaco. Então, sobre urgência hipertensiva, sobre emergência hipertensiva, é isso que eu gostaria de trazer, é de falar de alguns pontos focais que eu falei aqui dentro do tema de crise hipertensiva. O que nós devemos saber de prior é que não basta só escrever no diagnóstico crise hipertensiva, nós devemos diagnosticar, colocar se é urgência ou emergência hipertensiva. Aí, quando diagnosticamos como urgência ou emergência, já facilita no tratamento do mesmo paciente. Porque na urgência tem seu tratamento, na emergência tem seu tratamento. Então, o que devemos saber mais é que depois de tratarmos o paciente, nós devemos optar por 3 fármacos. Não dar 2, não dar 1, mas sim dar 3 fármacos. E também, no tratamento da urgência hipertensiva, nós usamos medicamentos orais. Ao passo que no tratamento da emergência, nós usamos medicamentos endovenosos. Nós optamos por medicamentos endovenosos. O paciente na urgência é tratado em regime ambulatório, ao passo que esse na emergência é tratado em regime de internamento. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Convido a assistir outros vídeos que foram postados aqui no canal. Já tem um vídeo onde eu falo da hipertensão arterial, da insuficiência cardíaca, tem vários vídeos onde eu falo de diabetes, falo de causas, falo de fisiopatologia. Então, convido a assistir esses vídeos se tem algum interesse sobre temas de fisiologia e fisiopatologia ou sobre temas de medicina. Então, sobre crise hipertensiva, é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer. Muito obrigado por ter assistido até o final. Convido a se inscrever, convido a curtir e convido também a colocar aí nos comentários. Coloca aí nos comentários se alguma vez já se cruzou com esse quadro de crise hipertensiva, não conseguiu diagnosticar, se alguma vez já diagnosticou emergência hipertensiva e não conseguiu conduzir a mesma emergência hipertensiva. Coloca aí nos comentários, que eu vou ver os comentários. Também, se tiver algumas sugestões para vídeos que gostariam de ver aqui eu apresentar, coloca aí nos comentários que eu hei de ver, de explicar, de apresentar nos outros vídeos que vão aparecer.